Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao final. Comentários de Mário Persona e José Batista Pereira. Quando o Senhor está falando com Nicodemos, em João, capítulo 3, ele fala: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. E ele é o que desceu do céu e veio a esse mundo também. E é interessante ali, importante entender isso, porque alguém poderia dizer, não, mas Elias subiu ao céu, Enoque subiu ao céu. Não, ninguém subiu ao céu de moto próprio, de sua própria condição, de subir ao céu, de descer do céu, de subir ao céu, de descer do céu. Isso só alguém que seja Deus, que tem essa capacidade, inclusive, de estar no céu e estar na terra ao mesmo tempo, quando ele falava com Nicodemos. Então, quando a questão da ressurreição e de outras verdades, elas estão atrás de um véu que o homem natural não consegue enxergar. Então, ele depende de revelação. Não é especulação. As religiões especulam o que pode existir no além. Como será que vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. Mas nós só podemos saber o que acontece fora desse mundo material por revelação. Não tem outra maneira. Porque a revelação vinda daquele que está no céu, que desceu do céu, que sobe para o céu, aquele que é o próprio Senhor, que criou todas as coisas e que tem livre acesso, vamos dizer assim, às duas esferas, a esfera do mundo físico, tangível, e a esfera do mundo espiritual. Ele pode nos revelar essas coisas. Alguém poderia dizer assim, mas os anjos, os demônios também têm acesso ao mundo espiritual, sim, e você confia neles? Então, na realidade, nós temos que depender do Senhor para ter a revelação. E quando ele tem essa conversa aqui com os judeus, é interessante que ele causa aqui um cisalhamento na conversa, né? Ele corta a conversa, quando ele fala, eles perguntam, tinha 7 maridos e etc e tal, de quem que ela vai ser mulher na ressurreição? Ele responde no versículo 34, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Pronto, quebrou a conversa aqui. Ele está dizendo, gente, isso é coisa da terra. Essas coisas que acontecem assim são coisas da terra. Vamos falar agora de um assunto que não é da terra. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, a versão atualizada, Almeida atualizada, está dentre os mortos. Nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem morrer. Então ele está revelando, como o irmão falou, várias coisas aqui. Ele tem várias etapas de revelação. Uma, que as coisas que nós fazemos aqui na Terra, nós não vamos fazer no além. Por exemplo, casar, constituir família, construir uma casa, não vai ter isso. Agora, o problema é que se nós pegamos as religiões cristãs fundamentalistas, algumas delas, elas acreditam que é assim. Porque vão lá no Antigo Testamento, pegam algumas profecias que falam da terra restaurada, do milênio, do reino milenial de Cristo, na terra restaurada. Então tem o boi comendo palha, o leão comendo palha junto com a ovelha, convivendo os animais selvagens, com a criança pondo a mão na toca da áspide, da cobra. Que maravilha, vamos viver num mundo feliz e contentes assim, mas não cabe todo mundo, essa questão também. No mundo, se fosse todos os salvos morar no planeta Terra, não caberiam. Tanto é que o reino milenial de Cristo, é para os que sobrarem dos 7 anos de tribulação, os que entrarem vivos. E ainda não serão muitos, porque lá é dito que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, ninguém entraria no reino milenial de Cristo. Então toda aquela figura bonita que a gente vê às vezes em revistas, em desenhos, daquelas pessoas vivendo em paz, com o marido, mulher, crianças em volta, isso é milênio. Isso não tem nada a ver com a igreja
não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com o além. Isso é terra, isso é mundo material físico que ainda vai acontecer, mas no qual a igreja não vai habitar. Então ele faz uma distinção muito grande aqui, mostrando que nesse mundo as pessoas agem assim, casam-se, dão em casamentos. Mas no mundo vindouro não. As coisas serão diferentes lá. E não só diferentes e não ter mais essa relação de pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido e mulher, mas também não ter classes ou posições. Lá em Gálatas ele fala em Cristo, já não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, eu não lembro quais todas as distinções, mas ele também deixa lá em Gálatas, eu acho que é Gálatas 3, se não me engano, ele fala também que não há em Cristo essas distinções. Essas distinções fazem parte do mundo. É errado nós queremos falar que agora que cremos em Cristo, então o meu patrão não tem mais que dar ordem para mim, eu não tenho mais que obedecer meu patrão, eu não tenho mais homem nem mulher, então eu posso casar com homem, e a mulher pode casar com mulher. Não é isso. É em Cristo. É em Cristo. E o que nós somos em Cristo aqui, embora na carne nós estejamos sujeitos ainda a todas essas limitações e posições humanas, o que nós somos em Cristo aqui, nós seremos em Cristo na glória, onde acabarão todas as diferenças, inclusive essas diferenças familiares, que às vezes alguns falam assim, mas que chato, né? Eu gosto tanto da minha mãe, será que não vou poder encontrar minha mãe lá, não vai ser minha mãe? Ou eu gosto tanto da minha esposa, e lá não vou poder ficar com a minha esposa. É outra esfera. Os parâmetros que nós temos para viver num mundo físico não valem no mundo espiritual. Não valem. E isso é fácil de entender, porque nós viveremos eternamente nessa condição de ressuscitados no céu, e não vai ter um casamento eternamente. E, além disso, nós já estaremos todos comprometidos, né? Como igreja, teremos um esposo que é Cristo. Seremos a esposa de Cristo durante toda a eternidade. E o Senhor vai fazer essas quebradas aqui na conversa, né? Ele vai interromper a conversa, de modo que chega um momento em que no versículo 40 não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Lucas 20, 40. E aí ele então traz uma questão para eles, porque aqui foram eles que trouxeram uma questão para o Senhor Jesus, baseados nos costumes e no que é hábito aqui na terra. E ele teve que mostrar que estava falando de uma outra esfera. Agora ele traz uma outra questão. E agora, na questão que ele traz, e é interessante isso, o foco não está nas pessoas. Ele eleva o nível da conversa. Ele vai falar da divindade agora. Visto como ele lhes disse no versículo 41, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Não tem resposta lógica humana para isso. Porque uma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, estar numa posição acima de outra e ser filho dessa, a menos que ele seja Deus e homem. Por isso que ele vai introduzir agora aqui a sua divindade na conversa. Porque sendo ele Deus e homem, sendo Cristo Deus e homem, ele pode estar acima de todos, ele é Senhor de todos. Mas sendo ele homem, posicionalmente aqui na terra, ele era descendente de Davi. Então ele estava abaixo de Davi. E isso seria impossível para qualquer ser humano. Então, quando nós vemos a maneira como o Senhor faz as coisas, ele sempre pega uma conversa que é rasteira e eleva a outros níveis. Ele subiu um degrau aqui, quando falou do céu e de como seremos no céu, e agora ele sobe um outro degrau, para mostrar a sua divindade no versículo 44. E ouvindo no versículo 45, ouvindo todo o povo, aí ele vai falar para tomarem cuidado com os escribas, né?
Mas essa questão que é importante, elevar a conversa. Como fala lá em Colossenses, eu acho, se estáis assentados, pensai nas coisas de cima. Podemos até abrir lá, é Colossenses 3. Olha que interessante. O Espírito Santo nos convida a não raciocinarmos com mente carnal. Porque se nós raciocinamos com mente carnal, por exemplo, meus pais já partiram dessa terra, ai que saudades, e agora? Nunca mais vou ver meus pais. Mas meus pais serão convertidos a Cristo. Eu vou vê-los, só daqui a pouco. A qualquer momento, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar de novo. Então, quando nós deixamos de raciocinar com a mente carnal, nós subimos um nível na conversa e no raciocínio também. Portanto, se já ressuscitasses, Colossenses 3:1, com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Depois ele vai falar de mortificar os membros para os pecados aqui da terra. Mas eu acho que esses primeiros 4 versículos aqui, eles são mais importantes do que simplesmente o deixar de fazer coisas aqui na terra. Eles são importantes por elevar o nosso pensamento. Fazer como que a gente enfiasse a cabeça, furasse a nuvem e fosse olhar lá em cima e falar, uau, aqui as coisas são todas diferentes do que são lá embaixo. Aqui é muito diferente. Não dá para raciocinar aqui com o mesmo raciocínio que eu tenho lá embaixo na terra. E é isso que ele nos convida a fazer aqui. Mas, tristemente, né, nós às vezes ficamos tão ligados a raciocinar segundo as coisas terrestres que perdemos de vista que a nossa cidadania celestial, essa semana, eu acho que muita gente aqui, eu também, fiquei apreensivo, né? Será que vão prender o Lula ou não vão prender o Lula? E aí, de repente, eu parava e falava, mas peraí, você não é daqui. Por que está preocupado com isso? Se prender, se não prender, não vai fazer diferença nenhuma no longo prazo e no longuíssimo prazo, prazo eterno, não vai fazer diferença nenhuma. Pensai nas coisas lá do alto, lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E que privilégio é, porque isso nos tira daquela visão rasteira. A diferença entre os quadrúpedes e o ser humano é que os quadrúpedes não olham para cima. Não sei se todo mundo já notou que é difícil um quadrúpede olhar para cima. Um cachorro, né? Às vezes olha para cima, mas no dia a dia eles olham para baixo. Até pela própria posição que eles andam, eles ficam olhando para a terra. E o homem olha para o céu, ele tem o poder, ele tem a capacidade de levantar a cabeça, né? Falando assim, fisicamente apenas, mas nós temos essa capacidade agora em Cristo de levantar a cabeça e olhar muito além do céu. Como é que poderiam conviver essas duas seitas, a dos fariseus e a dos saduceus? Como é que eles conviviam? Porque é bem distinto esse pensamento, e é muito importante. E o Senhor Jesus, ele se dirige mais aos fariseus, porque eles diziam que guardavam a lei e que faziam tudo conforme a lei, tudo certinho. Eles eram justos, eles não saíam nem para a direita nem para a esquerda. E ninguém tinha que admoestá-los. Não era um outro homem que iria admoestá-los. E como é que essas duas... E os saduceus não, os saduceus, eles não crendo na ressurreição dos mortos, não crendo no Espírito, em Espírito, nem crendo em anjos, fica fácil de derrubá-los, porque eles não eram hipócritas. Eles eram uma seita que não nos fala exatamente como eles faziam, mas aqui eles se juntam com os fariseus para procurar alguma coisa que fizesse o Senhor Jesus tropeçar, para que ele
caísse, mas é muito elementar para o Senhor Jesus cuidar aqui dos saduceus. Quando Paulo, lá em Atos, ele fala que ele era julgado à esperança da ressurreição dos mortos, quando ele disse isso, porque havia na audiência, havia fariseus e saduceus. Quando ele disse que ele era julgado no tocante à ressurreição dos mortos, houve dissensão e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem, está lá em Atos 23:6, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E naquela resposta do Senhor Jesus, embora eles não tivessem perguntado nem de anjo, nem de espírito, mas eles tivessem falado a respeito da ressurreição, o Senhor Jesus vai responder para ele o seguinte: vocês não creem em anjos, vocês nem creem em espírito, nem em ressurreição, então eu vou dar a resposta para vocês. Então a resposta do Senhor Jesus vai abarcar, sim, esses três casos. No versículo 36 de Lucas 20, do nosso capítulo. Porque já não podem mais morrer. Aqui é a morte. Isso ele fala para ele: você está aqui nesse nível, que nem nosso Mário está falando, nós estamos num nível terrenal. Aqui nós estamos enxergando a morte de perto. Mas lá não tem mais morte. Pois são iguais aos anjos. Quando ele fala de anjos para os saduceus, ele já está falando sabendo que os saduceus não criam em anjos. São iguais aos anjos. Mas os saduceus não criam em anjos. O que é isso? São iguais aos anjos. E são filhos de Deus. São filhos de Deus. Deus é espírito. E o Senhor Jesus diz lá em João 4 para a mulher samaritana: e importa que aqueles o adorem, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A carne não pode adorar a Deus. Nós não vamos adorar a Deus na carne. Nós só adoramos a Deus no espírito. E lá, Deus é espírito. E somos filhos da ressurreição. E está falando da ressurreição. Então, em uma resposta, ele trata essas três descrenças dos saduceus, que era anjo, que ele fala que tinha anjo, e filhos de Deus, que fala que é espírito, e fala filho da ressurreição. Então os saduceus não podem falar nada para ele, eles ficam calados, porque não tem como responder, né? Qual a importância de fazer o que o Senhor Jesus fez aqui, de elevar o nível da conversa, tirar da terra, levar para o céu e levar além do céu, levar para a pessoa dele como Deus e homem. Qual a importância disso? Isso por si só já é uma mensagem evangelística, né? Se a gente analisar no seguinte aspecto: todas as pessoas, não digo todas as pessoas, a maioria das pessoas considera Jesus um grande homem, um grande herói, que fez grandes feitos, que sofreu muito, que merece o nosso respeito, a nossa admiração e deve servir de exemplo para nós tentarmos ser como ele é. Essa é a visão genérica que as pessoas têm do Senhor Jesus Cristo. Mas essa visão está errada. Porque se eu achar que ele é um herói, ele é um super-homem, e então eu vou procurar cada vez mais ser como ele, ser um super-homem como ele, ser um herói como ele. Ele vai ser um exemplo para mim, vai ser uma referência para mim. Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Aí eu vou ficar tentando. Mas no momento em que cai a ficha, e eu entendo que ele é Deus, aí eu desisto. Eu desisto de querer ser como ele, pelos meus próprios meios, porque eu vou descobrir que é impossível. Eu vou deduzir que não. Então, se ele é Deus e homem, então estou fora. Não vou conseguir ser como ele. Então, qual a aproximação agora? Com que espírito eu vou me aproximar de Cristo? Como de um pecador arruinado, perdido, um capacho diante dele. Quando nós conhecemos quem é a pessoa de Cristo,
nós conhecemos quem nós somos também. Porque aí o contraste é imenso, o abismo é tremendo, e aí não existe outra maneira de nos aproximarmos dele, a não ser por baixo, e nos colocando no mais baixo possível, em busca de misericórdia, em busca de perdão, no caso, aquele que ainda está perdido, e nunca querendo imitá-lo. Claro que depois de salvo, nós vamos aprender com ele, com o seu exemplo, né? Mas depois que nós já conhecemos quem ele é, mas para um pecador perdido, o maior erro é considerar Jesus um herói que ele deve imitar. Ele precisa entender que ele é Deus e homem. É aquele que era antes de Davi e é depois de Davi. É aquele que era senhor de Davi e ao mesmo tempo era descendente de Davi. Uma coisa impossível a qualquer ser humano, a menos que ele seja Deus e homem. Na outra passagem similar em Mateus, o Senhor Jesus diz para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras. Eles não conheciam as Escrituras. E muito menos o poder de Deus, o Senhor Jesus fala. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, duvidavam que Deus era capaz de ressuscitar uma pessoa de entre os mortos. E ele cita o caso de Moisés na sarça ardente, que Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E fala ali em Lucas que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Deus vivem todos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.